todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do terceiro módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti, ele que é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Olá pessoal, espero que estejam bem. Meu nome é Guilherme, eu que vou estar aqui dando essas aulas sobre ESG para vocês e espero que vocês gostem do assunto de hoje, tá? Hoje, novamente, a gente vai trazer os assuntos de gestão de risco e, novamente, a gente vai interligar um pouco com os fatores de tomada de decisão, tá? Então, a gente vai falar brevemente, tá, sobre alguns cenários ali internacionais. Vamos falar sobre como quantificar os benefícios do ESG e quais que são os fatores sociais de risco e como que esses fatores de risco são atrelados à materialidade da companhia, tá? Então, bom, trazendo aqui um contexto geral para vocês, a gente tem muitas medidas sendo tomadas a respeito de ESG no mundo, tá? A gente tem muitos países aderindo e colocando compromissos e metas dentro das suas relações dos respectivos países, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele na última COP, o Brasil ele chegou a colocar uma meta de redução de emissões de até 50% no prazo de 2030 e até 2050 neutralizar suas emissões, tá? Um desafio gigantesco, tratando-se de Brasil, tratando-se de um país que vende commodities e, portanto, tem um impacto ambiental muito grande, e outros países também fizeram alguns compromissos, assim como empresas gigantescas, né? A exemplo disso, a gente tem a própria BlackRock, né, que através do seu CEO Larry Fink menciona que estamos à beira de uma grande reconfiguração financeira, e aí muito por conta da pauta ESG. A China, ela se comprometeu a ser neutra em carbono até 2060, então assim, é um prazo muito longo ainda, é muito difícil a gente saber o que vai acontecer, né? Hoje, a China ela é responsável por cerca de 28% das emissões globais, então vejam, se Estados Unidos e China resolvessem neutralizar suas emissões, basicamente metade do nosso problema já estava resolvido. Mas não é assim que funcionam as coisas, é bem mais difícil, né? E hoje a China não tem uma estratégia muito forte em neutralização de carbono, tá? Por enquanto eles vão emitindo e aí depois eles pretendem fazer um plano para até 2060 chegar no seu compromisso, né? E vamos ver, né? A gente não sabe ainda como que vai ser. O Japão também quer alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Eles anunciam uma meta de redução das emissões que causam aquecimento global e destaca que a mudança trará um crescimento econômico, ou seja, não é antagônico ao crescimento econômico. E esse país, né, o Japão, ele é fortemente dependente de carvão, que acaba trazendo grandes emissões de dióxido de carbono. Então há uma contradição e um problema estrutural no Japão também. A Coreia do Sul, ela engrossa grupo de países com meta de emissões líquidas zero até 2050, e a União Europeia quer se tornar neutra também até 2050, né? Então vejam que, trazendo um cenário geopolítico aí para vocês, há uma pressão e uma latência muito grande do tema de forma internacional, né? E como que a gente quantifica esses benefícios do ESG dentro das empresas? Depois da gente identificar os benefícios não monetários do ESG, é importante que a gente consiga determinar como avaliar
o seu valor financeiro, assim como eu mencionei na outra aula, para trazer na materialidade, na realidade, para os tomadores de decisão. Muitas vezes você pode fazer isso comparando uma nova prática com um benchmark já estabelecido. Então, se às vezes a gente não tem essa métrica muito bem definida na nossa empresa, vamos ir para o mercado, seja nacional ou internacional, como as empresas do mesmo ramo estão fazendo para ter esses benefícios, como que elas quantificaram, elas já estão chegando, poxa, se elas não estão chegando, o que elas estão fazendo de errado? Então vamos trazer tudo isso, porque aí a gente, comparando ao mercado, a gente consegue trazer uma assertividade maior para o nosso tema dentro da empresa que vocês estiverem. O ESG, ele sempre teve um quarto pilar implícito, que é justamente a materialidade financeira. E o último pilar da sigla ESG seria como o F, né, de financeiro, o qual pode ajudar a conectar o ESG aos fatores de investimento e talvez de uma forma mais crítica do que a gente tem hoje, fornecendo uma forte motivação para vincular o ESG nos processos de gestão. Tem uma vez também que eu ouvi que pode ser EESG, ou seja, Economic, e Environmental, Social and Governance, então também trazendo essa pauta econômica para dentro do ESG, que aí vai trazer insumos para a gente conseguir conversar com os tomadores de decisão, como eu expliquei para vocês anteriormente. E esse é um cenário que ele já vem se colocando em prática, tá? Vejam, a partir do momento que a gente estabeleceu o ISSB aqui no Brasil como um padrão de definição para os reportes financeiros a partir de 2027 sobre os relatórios do período de 2026, a gente meio que já fez isso, tá? Quando a gente fala de IFRS, eu acho que é importante trazer essa diferença para vocês. IFRS é a fundação que fez as normas IFRS para o mercado financeiro e que agora vem fazendo a conexão com o ESG. E ISSB nada mais é do que uma parte do IFRS que vai ser atrelada aqui pela CVM no Brasil, tá? E aí dentro do ISSB a gente tem duas normas hoje, que é a IFRS 01 e IFRS, 01 não, S1 e a IFRS S2. Então, vias práticas para a gente se comunicar, quando a gente fala de ISSB, a gente está falando de FRS e vice-versa, tá? E bom, todos esses padrões definem a sustentabilidade como a capacidade de uma empresa de se manter de forma sustentável, tanto na parte de recursos e relacionamentos, além de gerenciar suas dependências e impactos sobre todo o seu ecossistema de negócios no curto, médio e longo prazo. E o legal do ISSB é que ele une uma série de medidas e padrões já relevantes no mercado e que já tem o seu posicionamento bem definido, né? Ou seja, já tem renome no mercado, a gente já viu que dá certo. Sendo esses padrões o CDP, o SASB, a forma de relatório integrado, o CDSB, o GRI e o TCFD. Então, a ideia é que a gente consiga unir tudo isso dentro do nosso ISSB, tá? E por que isso é fundamental? Pensem em um investidor estrangeiro, tá? Ele quer se conectar às empresas do Brasil, quer avaliar as empresas do Brasil e ele quer fazer uma leitura a partir do relatório de sustentabilidade. Nos padrões GRI que a gente tem hoje, a gente não traz os fatores financeiros. Agora, a partir do ISSB, a gente traz. E aí, o importante é que a gente utilize uma linguagem universal, onde empresas estrangeiras vão poder vistoriar os relatórios brasileiros e compreender e estudar da mesma premissa, da mesma metodologia que eles utilizam no exterior, tá? Então, por isso, é muito importante essa união, além de facilitar também nosso trabalho, né? Hoje as empresas elas vão aderindo diversos padrões, porque quanto mais padrões, mais renome tem, quanto mais padrões, mais confiança o investidor tem no que aquela empresa está falando. A partir do ISSB a gente vai facilitar isso, porque já todos esses padrões estão inseridos dentro de uma metodologia só. E agora, trazer um assunto paralelo a isso, vamos falar um pouquinho dos fatores sociais, tá? Até trazendo aqui questões de risco. Entre as três dimensões que compõem o ESG, as questões sociais são aquelas que mais enfrentam desafios na sua jornada de integração e a integração principalmente a tomada de decisão financeira, tá?
Por quê? Porque a ausência de uma regulação específica por controle e transparência desses diversos temas, bem como a falta de indicadores padronizados e comparáveis, estão entre os principais obstáculos à consideração desses aspectos dos modelos financeiros. E há uma lacuna identificada na análise da gestão dos aspectos sociais comparativamente aos aspectos ambientais e de governança, aumentando ainda mais a abrangência e o impacto potencial desses riscos, porque é aquilo que a gente já conversou. Uma vez que a gente não consegue mensurar, uma vez que a gente não tem uma visão clara sobre o risco, esse risco se torna muito maior. A gente só sabe que um problema existe a partir do momento que a gente identifica esse problema. Se a gente não está conseguindo identificar e metrificar esse problema, ele pode representar um fator de risco muito alto, tá? E esse é um desafio grande da parte social, porque a parte social ela é muito mais qualitativa. E quando a gente olha para risco, a gente está falando de quantificar risco. E quando a gente olha para os tomadores de decisão, dificulta ainda mais, porque aí é uma quantificação de risco atrelada à parte financeira, tá? Há alguns princípios essenciais da gestão social. E entre eles, né, uma das coisas que é utilizada no mercado é a ISO 26000, tá? De princípios da responsabilidade social. A ISO como um todo, ela não é uma coisa obrigatória, tá? Então, não é uma legislação, as empresas aderem ou não, e aí, se elas quiserem conseguir o selo ISO, né, para ter maior credibilidade, eles vão atrás da ISO para conseguir essa credibilidade, tá? Mas a gente, mesmo não aderindo à ISO, a gente pode internamente utilizar as coisas que a ISO dispõe para que a gente consiga diminuir, mitigar esses fatores sociais. Então, vou falar aqui para vocês de alguns padrões que a ISO coloca, tá? Que um deles é a responsabilidade, né? Então, vejam que tudo aqui começa com convém, né? Então não é nenhuma obrigação. Convém que a organização preste contas e se responsabilize por seus impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente. E para a organização se responsabilizar, é essencial que ela quantifique esses impactos. Porque do contrário, eu vou estar falando, me responsabilizo por X, mas puxa, é 15X, né? Não faz sentido. Além disso, manter a transparência, né? Convém que a organização seja transparente em suas decisões, atividades que causem impactos na sociedade e no meio ambiente, e tenha um comportamento ético, né? Ou seja, convém que a organização se comporte eticamente. Que o comportamento da organização se baseie em valores de honestidade, equidade e integridade, valores que implicam em se preocupar com as pessoas, com o meio ambiente, bem como o compromisso de lidar com os impactos de suas atividades e decisões dos interesses das partes interessadas. Vejam que há hoje um momento de transição de uma economia focada nos shareholders, né? Ou seja, nos acionistas, em criar valor apenas para os acionistas, e hoje a gente está partindo para uma economia de stakeholders, de partes interessadas, onde eu gero o meu valor compartilhado, tanto para acionista, quanto para colaboradores internos da empresa, quanto para colaborador terceiro, como na sociedade no geral, tá? Então, é uma das premissas éticas do ESG. Além disso, se convém, né, que a organização respeite, considere e responda aos interesses de suas partes interessadas, ou seja, todo mundo. Para isso, convém que a organização identifique as partes interessadas, super importante, reconheça e tenha a devida consideração por elas, sabendo que algumas podem afetar significativamente suas atividades, avalie e considere a capacidade relativa das partes interessadas de estabelecer contatos, engajar e influenciar a organização, leve em conta a relação entre os interesses das suas partes interessadas, as expectativas mais amplas da sociedade e o desenvolvimento sustentável, e considere os pontos de vista das partes cujos interesses possam ser afetados pelas decisões da companhia, tá? Isso é super importante. Esse, vocês podem perceber que é uma parte fundamental até para a gente conseguir traçar a matriz de materialidade. Parte da matriz de materialidade é a gente entender os nossos stakeholders, engajá-los, conversar com eles e entender suas preocupações. Então, isso já está fundamentado dentro do ESG, tá? Então, percebam como é importante a gente ter clareza e até façam uma reflexão dentro de onde vocês estão. Vocês sabem quem são todas as partes interessadas da sua organização? Como que a organização está lidando com isso? Se ela não está lidando, ela está abrindo precedente para risco, tá? Então,
o ESG também vem com uma forma da gente ter uma compreensão de toda a empresa, todo mundo que se relaciona com a empresa, para a gente conseguir mitigar riscos e também gerar oportunidades, tá? Além disso, obviamente, você tem o respeito pelo Estado de Direito, né? Então convém que a organização aceite o respeito pelo Estado de Direito que ela está situada. O Estado de Direito refere-se à supremacia da lei e do princípio pela qual ninguém, pessoa ou governo está acima da lei. De acordo com esse princípio, convém que a organização cumpra as requisições legais em todas as jurisdições em que opera, mesmo que eles não sejam fiscalizados adequadamente, né? Então, não é porque você não tem uma lei, não é porque você não tem uma fiscalização batendo na sua porta que você não tenha que cumprir essa lei ou não tenha que cumprir os princípios éticos. Assegure que suas relações e atividades estejam em conformidade com a legislação aplicável e mantenha-se informado de todas as obrigações legais que sua empresa passa, seja ela no país em que ela se situa ou em outros que ela opera. E avalie periodicamente sua conformidade com a legislação aplicável, elencando isso na sua matriz de riscos, tanto na parte de gestão de riscos quanto de gestão de riscos ESG. Além disso, de suma importância também o respeito pelas normas internacionais de comportamento. Quando a gente está falando de ESG, como eu mencionei para vocês, a gente também está falando de um cenário de avaliação internacional. Então convém que a organização respeite as normas internacionais de comportamento ao mesmo tempo em que adere aos princípios de respeito pelo Estado de Direito. Então, se há uma legislação que ela é um pouco mais forte, tem uma legislação mais severa em outros países, e você tenha interesse nesse mercado internacional, super importante que você olhe para isso como uma forma de ganho de curto prazo até, tá? Porque uma vez que você melhora a sua imagem, você consegue ter mais poder de crédito, ter mais relação com essas partes interessadas internacionais e por aí vai, tá? E além disso, não poderia faltar como último princípio o respeito pelos direitos humanos, né? Então convém que a organização respeite os direitos humanos e reconheça a sua importância como a sua, tanto a sua importância como a sua universalidade, tá? Então, percebam como há um cenário muito mais complexo hoje, né? E aqui eu demonstrei muito na teoria para vocês, mas pensem como que vocês fariam isso dentro da organização de vocês. Tudo isso é um trabalho longo e que compõe, sim, as práticas ESG. E é por isso que o ESG ele não faz nada sozinho. Ele depende de diversas áreas e ele tem que trazer, ele é o responsável, e aí sim ele é a área que vai ser responsável por essa parte, que é de trazer esse debate à mesa. Como que a gente traz esse debate à mesa para tomar a decisão? Como que a gente consegue o engajamento das partes interessadas, dos tomadores de decisão, dos colaboradores e etc. E como que a gente faz para trazer clareza nessas dimensões, até tangibilizando essas coisas, tá? É bem complexo, mas eu acho que é um caminho tradicional que toda empresa vai seguir. É um caminho que ele é positivo não só financeiramente, né, mas para a sociedade como um toda. E isso é o mais importante, né, a gente trazer responsabilidade para as empresas também, para o Estado no geral. E aí para a gente ter uma perenidade até da nossa sobrevivência enquanto sociedade, né? Então, bom, espero que vocês tenham gostado desse tema. Espero que vocês tenha gerado, né, novas ideias para vocês, visões diferentes, coisas que a gente às vezes não escuta falar muito. É importante lembrar desse conceito da gente sair de uma economia focada em acionista para uma economia de partes interessadas. Esse é o caminho do ESG, esse é o caminho das empresas, da economia como um todo, e esse olhar diferente que a nossa geração ali de colaboradores vai enfrentar no mercado, e as empresas também vão enfrentar como um todo, tá? Então é uma discussão mais complexa, mas que ela traz perenidade para a empresa e para a sociedade como um todo, tá? Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Perdeu a aula de hoje? Não se preocupe, vamos ao resumo do dia. A aula abordou a importância do ESG nas empresas e explicou como quantificar seus benefícios que envolvem medir impactos positivos, como a redução da pegada de carbono.
melhoria também nas condições de trabalho e ética empresarial, assim resultando numa melhor reputação e atratividade para investidores. A geopolítica da sustentabilidade, que trata da interdependência global em questões ambientais e afeta a segurança e a economia mundial, também foi destacada na aula de hoje. Os fatores sociais de ESG, que consideram o impacto das empresas nas comunidades, promovendo condições de trabalho justas, diversidade, inclusão e bem-estar social, também foi destaque. A gestão social do século XXI, que foca em princípios de inclusão, transparência, responsabilidade e respeito aos direitos humanos, com práticas que favorecem a diversidade e a participação de stakeholders, essenciais para a sustentabilidade das empresas. O episódio de hoje do terceiro módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente em mais uma aula do módulo. Até a próxima aula!